né, no governo de José Melo, em 2015, e no dia 27 de outubro ele deixou o governo. No dia 30 ele chamou uma coletiva e expôs aquilo que seriam as denúncias contra o governo de pagamentos de obras não realizadas, uma série de irregularidades na Secretaria de Infraestrutura. Gilberto de Deus ficou em silêncio esse tempo todo e agora resolve falar 2 anos depois, completados no dia 30 de outubro de 2017. Nós vamos assistir a um trecho da entrevista que ele concedeu em 30 de dezembro de 2015, onde expôs aí as irregularidades no governo. Vamos assistir então um trechinho dessa entrevista. Junto com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil precisava fiscalizar alguns municípios, e aí fiscalizamos alguns municípios. E nessa fiscalização eu encontrei uma série de irregularidades graves, que não podiam ficar paradas, né? Essas irregularidades foram passadas ao governador, e o governador, infelizmente, da mesma forma que ele me apoiou na SUAB, ele não apoiou na CEINFRA, né? Por interesses alheios à minha vontade, né? Eu conversei com ele e decidi que eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu continuaria na CEINFRA, né, como secretário, ganhando 15 mil reais, mas que teria que fazer vista grossa para algumas coisas que eu tinha detectado, né, algumas coisas gravíssimas, considerando que na SUAB eu demiti pessoas, né, que algumas realmente trabalhavam, pessoas com salários menores, e eu estava vendo ser desperdiçado dinheiro público na CEINFRA, de que obras que não estavam feitas. Quais foram essas irregularidades? Você poderia listar algumas? Tem várias irregularidades eu já estou com o relatório pronto, né? Vou passar para os órgãos de fiscalização, né? Isso não é muito difícil encontrar essas obras, só é entrar no Sicope. O Sicope, qualquer pessoa pode entrar no sistema. Então você não precisa ser engenheiro para avaliar uma obra pelo valor que está recebido, pelo que está executado. Não precisa ser engenheiro, né? Se você pegar, por exemplo, aqui, tem um exemplo aqui, a Ponte do Peira em Coari, né? Infelizmente, de novo, Coari vai estar nas páginas, a Ponte do Peira, que foi pago no valor do contrato de 11 milhões, vou deixar uma cópia para vocês, já foi pago 9 milhões. 9 milhões de reais está pago e não está feito nem 1,5 milhão. Tá certo? Inclusive as fotos estão no Sicope, qualquer pessoa pode entrar no Sicope, né? Essa é uma delas, né? De uma série de irregularidades, obras que mal feitas, né? Não existe obra perfeita. Toda obra tem um ajuste, tem um período de você concluir uma obra, sempre tem um período de ajuste, vai aparecendo defeito, você vai corrigindo. Porque quem disser que existe obra perfeita, está mentindo, não existe obra perfeita. O que existe são obras, ou seja, a obra ela se compõe de 2 componentes, projetos e execução, né? O primeiro defeito de uma obra é na concepção do projeto, né? A CEINFRA, além das obras, contratou 2 empresas que praticamente faz 80%. Então assistimos aí a um trecho da entrevista do Gilberto de Deus, de 2015, e agora estamos ao vivo com ele aqui. Gilberto, eu queria começar essa entrevista perguntando o seguinte: quem é o Gilberto de Deus? O senhor trabalhou em outros governos além do governo Melo, não é isso? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os amazonenses, Valmir, Amazonas Atual, e boa tarde a todos os nossos conterrâneos do interior, Tabatinga, Benjamin, Codajás e a cidade onde eu me instalei, aos nossos queridos coarienses. Então, Gilberto, o senhor é engenheiro e trabalhava na CEINFRA há quanto tempo? Eu sou engenheiro civil, engenheiro de segurança. Gilberto de Deus é uma pessoa que, desde criança, sofreu bastante. Sofreu trabalhando desde os 10 anos de idade, e correu atrás para se formar, e ao longo do tempo trabalhamos em algum lugar, fomos sargento da polícia, trabalhamos na Ronda, no distrito, quase 7 anos,
onde tivemos uma formação de gestão, né? E ao longo do tempo, após a ronda, após estar formado, recebi um convite para trabalhar na SEDUC pelo ex-secretário Manel Veríssimo, para resolver um problema técnico de obra que estava com sério problema, e passamos lá 6 meses. Após esses 6 meses, eu saí e logo depois recebi o convite do deputado federal Zé Melo. Eu nunca tinha votado nele, não gostava de política, e ele me fez um convite para ajudá-lo na condução das obras da SEDUC, que era um problema sério. E ao longo do tempo fomos nos conhecendo e criou-se um vínculo de amizade muito grande pela seriedade e tudo. E aí criou-se amizade. E ao longo do tempo, com ele, trabalhando junto com ele, quase 16 anos, nesses 20 anos que nós nos conhecemos, trabalhei direto com ele quase 16 anos em vários cargos, na SEDUC, na Secretaria do Interior, no IDAM, né? E depois não quis mais, porque ao longo desse tempo, que eu estava também com o Melo, o governador Amásio Mendes, no seu 3º mandato, me convidou para ser, inclusive fui nomeado para ser na antiga CEINFRA, que era a Comissão de Obras Públicas. E por ironia do destino, aconteceu exatamente igual aconteceu agora, só que o comportamento do governador amazoniano foi completamente diferente, né? Recebia muita pressão, né? Porque eu sempre fui tido como uma pessoa linha dura, né? Não de perseguir empresa nenhuma, apenas eu gostaria que o serviço fosse feito, e se a empresa estava recebendo para fazer, tinha que ser bem feito, né? E por causa disso, agradeço até hoje ao amazoniano que ele me convidou um ano antes ele me convidou para ser secretário de obra do governo, 3º governo dele. E eu nem acreditei que quando foi no dia do convite da nossa secretariado, ele me convidou. E por pressões externas, inclusive das mesmas pessoas que culminaram com esse problema no governo Melo, são as mesmas pessoas pressionaram ele, e eu resolvi facilitar o trabalho deles, abrir mão do cargo e pedir a minha exoneração. E ele foi muito gentil, foi muito correto comigo, e eu agradeço isso até hoje. Foi um comportamento totalmente diferente do José Melo. Como é que surgiu o convite para o senhor participar do governo como secretário do governador José Melo? Antes disso, em 2014, eu sempre fui amigo do Zé Melo, como se fosse... Ele, para mim, era meu ídolo. Nós éramos amigos igual, mais amigos do que os filhos dele com ele, né? E sempre estávamos juntos, ele no governo. Eu nunca quis, desde quando ele saiu da SEDUC, eu não quis mais trabalhar no governo, fui só tocando minha empresa. E no início, quando próximo dele assumiu o governo, dia 1º de abril de 2014, ele insistiu bastante para mim assumir um cargo. No dia que ele assumisse, para mim assumir a CEINFRA. Eu disse para ele que não queria, porque já tinha conhecimento, tem muitos amigos na CEINFRA, já tinha conhecimento de alguns desmandos, né? E não queria participar, né? Eu até brincava muito com ele, digo, governador, só vou ser secretário da CEINFRA no dia que o senhor for governador, porque aí o povo vai ser bem atendido, porque o senhor tem competência, é trabalhador e sabe fazer. E nós não vamos atrapalhar ninguém, apenas vamos aplicar o dinheiro do povo, porque, como diria o Marcelo, dinheiro só tem que ser aplicado, não tem que ser desviado. E aí ele insistiu, e as mesmas influências anteriores fizeram ele não me nomear para a CEINFRA. E ao longo do tempo, aí ele me convidou para me ficar no gabinete dele, e eu fiquei transitando entre secretário executivo, depois, só para mim poder viajar nos aviões, eu assumi um cargo de supervisor na SPF, só pro forma, mas na verdade eu trabalhava diretamente com ele, e até o primeiro convite, que foi para a SUAB, né? Eu resisti, mas quando foi em julho, né, por consideração a ele, larguei minha empresa. Foi a maior besteira que eu fiz na minha vida, né, porque praticamente nesses 2 anos a minha vida se transformou em um inferno de uma vida de perseguição, de humilhação, de transtornos para minha família, né, mas assumi a SUAB. E 60 dias depois causou-me até surpresa dele me nomear. Eu soube, inclusive, através dos jornais, que tinha sido para a CEINFRA. E aí conversei com ele disse, olha, faço trabalho que faz na SUAB. E aí, né, em menos de 15 dias, eu já tinha mais ou menos uma radiografia. E aí eu já tinha uma radiografia, conversei com ele, senti uma certa resistência, e aí fui procurar mais dados.
né? Quando eu fiz um mini relatório, 27 dias você não dá para ver quase nada. 27 dias são 61 municípios, né? São 61 municípios, eu teria que viajar pelo menos 2 ou 3 meses, né? Mas na capital eu já sabia mais ou menos, que desde 2014 eu estava andando com ele nos aviões, na campanha estava andando com ele. Na minha memória eu tinha todas as obras físicas, o físico como estava, mas não tinha acesso ao financeiro. E a grande surpresa foi quando eu entrei no financeiro. E aí aconteceu o que aconteceu. O senhor, antes de apresentar aquele relatório lá, antes de apresentar as denúncias, o senhor disse que viajou em setembro, acho de 2000, setembro foi início de outubro de 2015, com o pessoal do Banco do Brasil, que ia fazer vistoria em obras que eram financiadas com dinheiro federal, né? Foi isso foi ali naquele momento que o senhor detectou que as obras pagas não tinham sido realizadas? Aquele momento foi crucial. Primeiro eu já havia detectado, como eu tinha andado muito com ele, né, durante o período da campanha, muitas obras, na minha memória eu já sabia como estava o físico, mas alguns municípios, como eu não tinha um financeiro, né? Então nesse momento, quando o Banco do Brasil, nós estávamos pleiteando, o governo do estado estava pleiteando a liberação de mais uma parcela, e aí o Banco do Brasil, toda vez que tinha para repassar uma parcela, eles vinham acompanhado. E aí o governador mandou que eu fosse acompanhar, né? Eu acho que, não sei se ele não imaginava de que... E na viagem, infelizmente, começou pelo município de Erunepé, que aí começou o meu desânimo, a minha revolta, né? O povo do interior é sofrido, vive na miséria, está completamente abandonado, e as pessoas se locupletando com o dinheiro do povo. E aí foi Erunepé, Tabatinga, Benjamin, São Paulo de Olivença, Fonte Boa, né? Cada vez eu via a quantidade de obras abandonadas e boa parte paga, e o executado era praticamente a metade. E aí quando cheguei de viagem, infelizmente, como diz o outro, o caldo entornou. Ele não queria que eu saísse, eu disse que não ia ficar, porque não era correto, não era isso que eu tinha aprendido com ele, não era isso que era o projeto, né? O Zé Melo para mim era como se fosse o segundo pai. E aí de repente você descobre que essa pessoa te decepciona. É mais ou menos como eu tenho um filho que eu acredito muito nele, e aí de repente ele se torna uma pessoa que eu nunca vi. Infelizmente o poder e o dinheiro corrompeu a inteligência, o trabalho, e esqueceu todas as pessoas que fizeram ele chegar onde ele chegou. Concretamente, qual foi a proposta que o senhor fez para ele quando tomou conhecimento dessas irregularidades? A proposta que eu fiz para ele era a primeira. Para mim, eu fui 2 propostas. Uma para sair, eu ia sair, ia dizer um motivo particular, ia sair tranquilo. E a segunda foi fazer um distrato. Foi fazer um distrato de todas as obras que haviam sido pagas, ou seja, que o financeiro não acompanhava o físico. E aí destratava, relicitava novamente. Destratar significa cancelar cancelar o contrato, e quem pagou assumia a responsabilidade. Mas não é assinar, porque a partir do momento que eu assinasse o primeiro pagamento, eu seria responsável, eu seria conivente. Então, a partir da hora, toda a responsabilidade que era do secretário passaria para mim também, porque eu estava liberando uma fatura, antecipando uma fatura, se o serviço não estava nem concluído, o que estava pago. O que fez o senhor optar pela segunda opção e não pela primeira? A revolta de ver o povo necessitado, passando fome, o sistema viário completamente na lama, e você vê como foi Tabatinga e Benjamin. Foi uma amostra. Eu já sabia que as primeiras denúncias, muito antes de eu entrar no governo Melo, o deputado Belarmino Lins passou quase um mês denunciando as obras de Tabatinga da KPK. Estranhamente, o governo, depois ele se calou. Então, quando eu vi aquilo, é inadmissível uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da ponte do Abial, em Tefé. Cada pessoa, um professor daquele para ir para o Abial, ele paga R$3 de manhã, R$3 11 horas, R$3 13 horas, R$3 17 horas. São R$12 por dia. Vezes 20 dias dá quase meio salário mínimo. É justo uma empresa pegar um dinheiro? Não é empresa, a gente sabe que não é empresa. A empresa, ela não ficou com esse dinheiro. Todo mundo sabe onde esse dinheiro foi. Só que ninguém tem coragem de dizer. Por isso que a imprensa se cala, todo mundo abafa, os deputados tentaram abafaram e todo mundo ficou calado. Eu fiquei enclausurado 2 anos esperando, porque o tempo é o senhor da verdade. E provei que eu estava certo.
E para onde foi, seu Gilberto, o dinheiro? O senhor disse, todo mundo sabe, eu na verdade não sei. Olha, o dinheiro, no dia que prender algum empresário, com certeza ele vai dizer para onde foi o dinheiro. Com certeza meu bolso não foi. Eu vou dar um exemplo. No dia da minha saída, eu tinha 60 milhões de pagamento na minha mesa para ser liberado. 60 milhões de reais. Que se eu tivesse ficado nessa infra, hoje eu não estava devendo o banco. Eu estava pelo menos com 10 ou 20 milhões guardados. Mas a minha índole, que eu aprendi com meus pais, aprendi com meus avós, é que você tem que ser correto. Você não pode querer viver da miséria dos outros. E o dinheiro que um político, uma pessoa, um empresário que pega o dinheiro de uma obra do interior do Amazonas, numa obra que nem o Abial, as pessoas estão sofrendo, aquelas pessoas são ingênuas, aquelas pessoas são pessoas necessitadas, aquela ponte, e a pessoa recebe antecipada quase 3 anos antes. Eu nunca recebi nenhuma fatura pela minha empresa, obra antecipada. Quem dera se eu pudesse receber. Só que tem uma diferença: se eu recebesse, eu entregava 2 vezes mais veloz a obra. São 2 anos que o senhor fez a denúncia. Nesse período, nada andou ainda, a não ser o Ministério Público de Contas, que está em passos lentos. Como é que o senhor avalia essa lentidão na apuração dos fatos? Olha, essa situação da justiça é complexo, né? Quando eu estive, inclusive, vou citar um fato, quando eu estive na CEINFRA, nos primeiros atos na CEINFRA, foi convidar o Dr. Carlos Alberto, que é o procurador do Ministério Público de Contas, o procurador-chefe do Ministério Público de Contas, para mostrar para ele o laboratório de análise de solo, o laboratório de controle das obras, né? Infelizmente, depois que eu saí, o laboratório foi fechado, os funcionários foram transferidos, perseguidos, os funcionários que cuidavam disso, né? E quando eu saí, me procuraram, o minha MPC me procurou, o Ministério Público Estadual me procurou e outros órgãos, e todo eu passei a documentação que eu tinha. Agora, quanto ao andamento, não cabe a mim dizer qual a velocidade tem que ser. Eu lamento profundamente que após 2 anos nada se fez. Nós vivemos aí nos jornais, operações midiáticas para prender um prefeito de um do interior, para prender fulano, para prender ficando. Por que não tem essas operações para prender as pessoas do governo? Como é que um secretário que ganha 15 mil reais e outros funcionários ganham até menos, moram no Efigênio Salles? Como é que se pode? Como é que existe isso? Se um terreno no Efigênio Salles é quase 2 milhões de reais? De onde é que a pessoa tira esse dinheiro? Então está explicado para onde é que resolve o dinheiro da obra. O senhor disse que no dia que saiu tinha 60 milhões em fatura para pagar da CEINFRA, e que se o senhor tivesse ficado teria 10 milhões na conta. Por que esse dinheiro viria para o senhor 10 milhões? Porque é uma prática normal, Como é que justifica um secretário ganhar 15 mil reais e morar na Efigênio Salles do lado da casa do governador? Por quê? Porque é a facilidade. Como é que se paga uma obra sem estar feita? Fiscal nenhum vai liberar uma obra sem estar feita sem receber nada. Não sou eu. É o natural, tá lá. As obras foram. Quem pagou o dinheiro? O governador em campanha foi quantas vezes em Tefé? Quantas vezes em Tabatinga? Quanto foi? Ele pagou. Será que ele não sabia? Como é que ele sabe que a obra. Ele paga uma obra e não sabe que está feita. E não fala nada. Não peita a empresa, não peita o secretário. O senhor chegou a levar essas denúncias para que órgãos de fiscalização? Todos aqueles que me chamaram, eu fui e apresentei a documentação, a boa documentação que eu tinha. Que inclusive essa documentação era suficiente para descobrir o maior assalto que foi feito ao erário público no Amazonas. Essas pessoas não desviaram direito, eles assaltaram o povo do Amazonas. O povo do Amazonas foi assaltado. Essas pessoas assaltaram quando desviaram dinheiro. São projetos que nunca vão fazer. São projetos, quase 400 milhões de projetos, e fiscalizações que não existiam. Ora, vou dar um exemplo sobre a nota que o governo deu quando eu saí. Eu vou falar sobre a nota do governo quando eu saí. O governo disse que o governo acrescentou
que eu denunciei. Vou denunciar para quem? Se a pessoa que me reportava era meu amigo particular, era o governador, tomava café todo dia com ele, o que adiantar dizer para um órgão de controle? É só fachada, não existe. Quem manda é o governador. A gerência das obras, elas não são técnicas, elas são políticas. No dia que for técnica, é muito fácil administrar a obra, é muito fácil. Hoje a CEINFRA tem uma equipe boa, umas pessoas trabalhadoras, umas pessoas que conhecem de obra. O problema da CEINFRA são as ingerências políticas. O Oswaldo é uma pessoa competente, o Fernando é competente, a equipe que está com eles é competente. O problema é a ingerência política. O exemplo está aí, quando ele assumiu, não sei o que estou dizendo, foi eles que disseram, está no jornal A Crítica, 200 obras paradas. Dessas 200, pelo menos a metade não está paga corretamente. O senhor não acredita que o Ministério Público seja capaz de investigar essa denúncia? Olha, eu acho muito estranho o comportamento do Ministério Público. Um promotor de um município, todo mundo sabe que a ponte não está feita, o asfalto não está feito, como é que o promotor não vê? Ele demorar 2 anos para fazer uma investigação? Qualquer pessoa, vou dar um exemplo, lá em Tefé, um empresário, só porque recebeu 225 mil antecipado no serviço de calçada meio-fio, vai parar na penitenciária. Por que essas pessoas também não vão? Por que não vão? Porque é o governo. A Polícia Civil tem uma estrutura maravilhosa, são pessoas competentes, a Delegacia de Defraudações. Por que a Polícia Civil não investigou também? Porque é do Estado, não próprio cortar na própria carne? Teve convites para o senhor participar de sessões na Assembleia Legislativa para expor essas denúncias. A Assembleia chegou alguns deputados de oposição chegaram a propor até uma investigação, mas nada aconteceu na Assembleia. O senhor nem chegou aí lá, né? Eu fui convidado acho que a comissão, não lembro no momento, agora a Comissão de Direitos Humanos, se não me engano, para ser depor. Por que eu não fui? Porque não ia ser manipulado por ninguém. Né? As pessoas diziam, até sobre a nota que dizem que talvez eu estava sendo a mando de alguém. Como é que eu vou deixar um governo a mando de alguém se eu sou amigo particular do governador? É a pessoa que anda todo o tempo com ele, pessoa de confiança. Eu iria jamais fazer isso a mando de quem ganhar dinheiro se eu estar numa máquina de dinheiro. Então a Assembleia, eu mandei vários ofícios, todos foram engavetados pelo ex-presidente José Neto, todas as vezes mandei vários ofícios, se quiser eu dou a cópia, todos foram engavetados. Por que não queria o deputado Sabá Reis insinuando? Por que o deputado Sabá Reis não foi lá em Tefé? Por que ele não foi lá em Tabatinga para ver as obras? Estão lá sem fazer. Hoje, o prefeito, olha o exemplo de aplicação. A estrada que liga o IFAM lá em Tabatinga, o prefeito Saul, uma prefeitura do interior, está fazendo a estrada toda em concreto armado. E o governo não consegue asfaltar. Como é que se explica isso? E essa denúncia não foi eu que fiz primeiro. Primeiro quem fez foi o deputado Belamino Lins. Além dessa eu não entendi direito, Gilberto, por que você não foi na Assembleia? Você mandou ofício pro presidente à época, que era José Neto. Os ofícios eram para quê? Ofício, eu me apresentando para ir apresentar a denúncia e mostrar as provas. Só que foi feito uma abafa. Exatamente porque é inegável, as provas são irrefutáveis. Todo mundo sabe, todos os deputados sabem que essas provas são irrefutáveis. Não precisa isso, só é pegar um avião em cada município. O senhor acredita, seu Gilberto, que no final isso vai dar em nada? Com sinceridade, não vai dar em nada. Mas o desvio que foi feito no Amazonas não tem diferença nenhuma do Rio de Janeiro. Infelizmente, somente o Sérgio Cabral está sendo punido. Mas eu acredito que a Justiça de Deus, e tenho certeza que ainda tem órgão sério nesse país, né? O Ministério Público era para ser o quarto poder, mas em alguns locais não está sendo. Então, não se justifica o Ministério Público do Estado, que é onde está em todos os municípios, não ver que uma obra foi paga, mesmo depois da denúncia, e não tomar nenhuma atitude. Passar 2 anos para investigar, para ver que uma ponte não está lá, para ver que as obras do Prosamin em Maués foi pago quase 3 milhões, foi feito nada. A Nova Orleans do Norte, a Orla, foi feito nada. A Orla de Arunepé já caiu uma vez e vai cair. São Paulo de Olivença, Manicoré,
Todo mundo sabe, por que ninguém toma providência? Depois dessas denúncias e da saída do governo, o senhor teve algum contato nesse período com o ex-governador José Mello? Não, nunca tive e não quero ter. Nunca tive e não quero ter. Chega um momento na vida que quando você perde a confiança é a pior coisa que tem, sabe? O que ele fez, ele tinha a obrigação de ser o melhor governador do Amazonas. Ele tem competência, era trabalhador, mas deixou o poder e o dinheiro ser maior, mais forte do que ele e de que a vontade do povo, porque ele era para ser o governador do interior, porque dinheiro tinha e dava para fazer. Dá para fazer 2 vezes. O interior está completamente abandonado. Vejam a rua de Coari, vejam a rua de Santo Antônio do Içá, vejam a rua de Tabatinga, Benjamin, Atalaia do Norte. As pessoas não é rua, é um matagal. São um matagal que tá. E ninguém fazer nada. Ninguém faz nada. Aqui na nota que o governador emitiu na época, depois das denúncias que o senhor apresentou, ele diz o seguinte: nas suas declarações, o ex-secretário não apresentou nenhum documento ou fato novo. Todos os dados apresentados por ele são de domínio público e estão disponíveis para consulta a qualquer cidadão no sistema Sicope. Está correta essa informação? Está correta os dados dos pagamentos, mas lá no Sicope no Sicope diz que a obra está executada, só que o FIS não está executado. Essa é a diferença. Além disso, a partir da minha denúncia, nunca mais o Sicope entrou no ar. Então o Sicope divulga informações falsas, no caso. Porque está lá dizendo que foi pago tanto para uma obra e chega lá a obra não está feita. Não sei o que digo. Pois é, o Sicope estava sendo manipulado, ele estava sendo manipulado. Pois é, continha lá os pagamentos e as medições, né? Foi medido tanto de uma obra, foi pago X. Isso. E aí quando o senhor foi ao local, as obras não estavam realizadas, não tinham... Estavam pagas, mas não estavam realizadas. Pois é, essa foi a tônica da denúncia, né? Isso. Apresentada, porque, por exemplo, a Ponte do Pera, o senhor dizia lá que tinha sido pago 9 milhões e não tinha nem 1,5 milhão feita, né? Agora, especificamente a Ponte do Pera, depois o governo tocou e entregou a obra, já agora em 2016, né? Um ano depois da sua denúncia, a obra foi entregue. O senhor acompanhou? Eu acompanhei, ela foi feita sem o menor rigor técnico, né? A obra do Pera só foi feita porque eu sou morador de lá, achavam que eu ia ser, mais uma vez se enganaram, que eu ia ser candidato a prefeito, se enganaram, né? E mais uma vez enganaram também o ex-prefeito Magalhães, que foi na conversa do Zé Mello, tirou dinheiro da prefeitura para botar na ponte, para inaugurar, e quando foi, depois que o Magalhães saiu, tirou a placa do Magalhães e colocou do atual prefeito. Serviços técnicos públicos são incompatíveis com a política? São. A sua experiência nessa? São. Principalmente a parte de obras. A parte de obras é absurda. Se as obras fossem técnicas, não teria tido problema, porque tem muitas pessoas corretas. A CEINFRA tem um belo quadro de funcionários, mas infelizmente eles são obrigados às vezes a assinar, né? Não tem coragem. E lamentavelmente, colegas nossos, hoje eu sou tido para a cidade, para o meu meio de empresários, como um traidor. Traidor de quê? O traidor está dizendo o quê? Porque eu não quis ficar rico? Porque eu não quis roubar para pegar dinheiro do pobre para ficar para mim? Porque as pessoas que aceitam pegar dinheiro das obras, não fazer e dar uma parte para o político, ela tem que ser presa. E aí ela vai dizer para quem foi o dinheiro. Podem ter certeza, no dia que prenderem qualquer um desses empresários que doaram, que fizeram a obra e não fez, eles vão contar tudo, e vocês vão tomar o susto, não vão ter um novo Rio de Janeiro aqui no Amazonas, e não vai demorar muito. É uma questão de tempo, então. É uma questão de tempo. Teve um outro caso aí denunciado, secretário, ou ex-secretário, que foi a empresa Egos. Essa empresa ela foi contratada por 133 milhões de reais para fiscalizar obras do governo do estado no interior do Amazonas, né? E aí a nota do governo diz o seguinte: a empresa Egos teve contrato cancelado desde o dia 17 de julho deste ano por determinação do governador e está sendo auditada pelo Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado. Essa empresa,
eu me lembro que eu fiz uma entrevista com a ex-secretária da CEINFRA, antes dela deixar o cargo. Ela dizia que era extremamente necessária a contratação da empresa Egos, porque a CEINFRA não tinha técnico suficiente para fiscalizar obras no interior do estado. E quando o senhor assumiu, o senhor disse exatamente o contrário, que não havia necessidade de contratação dessa empresa. Mas é verdade, o Estado não precisa de uma empresa para fiscalizar as obras do Estado. Primeiro, o Estado não faz obra em 61 municípios ao mesmo tempo, principalmente numa crise que nós estamos. Segundo, essa denúncia não foi eu que fiz, essa denúncia eu comecei a observar quando o ex-deputado Praciano, na campanha de 2014, ele dizia, chamava o ex-governador Almaziz, o senador das placas. Era placa, mas não se via obras. E aí, em 2014, quando o Melo assumiu dia 1º de abril, né, eu andava sempre com ele, estava lá no gabinete dele. Quando foi um dia, chegou uma denúncia para mim, olha, esse contrato aqui é só fiscalizar, é só fachada e tal. E aí eu trabalhava com ele, trabalhava no gabinete dele. Peguei os dados, peguei a informação e disse, governador, esse contrato ele só cancelou porque eu disse para ele, se o senhor não cancelar, o senhor vai ser preso. Porque o contrato armaram para ele. O contrato foi licitado no governo do Almaziz e só foi assinado 2 semanas depois que ele assumiu o governo. Que o Melo assumiu. Então todas as faturas foram pagas no governo Melo. Agora eu faço a seguinte pergunta: como é que eu vou pagar uma empresa de fiscalização se ela não atestou uma nota? Todas as obras que não foram executadas, que foram pagas, foram executadas, quem assinou foi os fiscais da CEINFRA. Essa empresa, ela colocou uns 4 gatos pingados no município, que era para dizer que tinha controle. Não tem controle técnico nenhum. A CEINFRA tinha um laboratório, ou seja, recebia 5 milhões e pouco por mês para fiscalizar o nada. Um outro dado, não sei eu que digo, são fatos verdadeiros e está na internet. Metade dos municípios do Amazonas estavam debaixo d'água. Como é que tem obra debaixo d'água? E continuaram pagando 5 milhões de reais. Eu disse para o governador Melo, governador, se o senhor não cancelar esse contrato, você vai ser preso. E mesmo assim, a Valdívia cancelou, porque ele obrigou ela a cancelar. E aí perguntou, Valdívia, esses contratos, e esse pessoal estão onde? Então, ela cancelou, e se você pegar o contrato, o cancelamento, ainda deixou uma brecha para entrar na justiça, como se tivesse feito serviço. E esses serviços nunca foram feitos. Nunca foram feitos porque não tinha gente especializada. Seu Gilberto, é possível prevenir contra esses desfalques explícitos, né, nesses contratos? Antes que eles aconteçam, é possível evitar que os contratos sejam assinados, sejam pagos? É possível desde que se tenha uma palavra chamada honestidade. Honestidade chama-se ingerência política. Enquanto as obras tiver ingerência política, as obras vão ser isso, vão ser sempre vai ter um deputado por trás, sempre vai ter alguém por trás, sempre vai ter um fulano que manda, alguém que libera. Vou te dar um exemplo. A empresa BRW fez reforma ao mesmo tempo, se não me engano, são 60 escolas na SEDUC. Como isso pode? Até hoje as escolas ainda estão pintando escola no interior do estado. Lá no município que eu tenho, lá em Coari, até hoje ainda estão reformando escola. Como uma empresa pega 60 escolas em vários municípios? Ou seja, claro que é direcionamento, claro que é direcionamento para eles. Então, aí o que acontece? Os pobres fiscais, né, são engenheiros que precisam, ganham muito pouco. Eu como se o Estado me contratar para me fiscalizar as obras do Estado, eu lhe garanto que o Estado não vai gastar mais do que 2 milhões de reais no máximo por ano, não é por mês, é por ano, e todas as obras que o Estado fizer, elas vão ser fiscalizadas ao vivo, não vai ter essa ficela, não sei o quê. Vou dar um exemplo de fiscalização. INSS. Em 2013 eu participei de licitação de 10 obras do INSS, 10 obras, pedi 8 e ganhei 2. As 2 que eu fiz, todas com o projeto correto, o fiscal na obra. Por quê? Porque não tem gerência política. Tudo é resolvido tecnicamente. Pergunta o seu aditivo. Não existe aditivo. Quando a obra é feito o projeto correto, não projeto para criar valores monstruosos, para superfaturar. Você acha que o superfaturamento é só no preço do serviço está mais caro? Não. O faturamento é que você cria serviço para poder aumentar o valor.
Veja o valor de algumas estradas, veja o valor de recuperação de ramal. Como é que um ramal pode ser pago R$1 milhão para uma recuperação do ramal? Um dos ramais que eu fiscalizei lá no Careiro Castanho. Gilberto, tem uma pergunta aqui do Patrick Mota. Ele diz: após sua denúncia, o senhor temeu por sua vida, mudou hábitos? Sua família também teve que fazer o mesmo ou não? É uma pergunta do Patrick. O Patrick trabalha conosco, está acompanhando a sua entrevista de casa. Olha, essa é uma pergunta que eu pensei muito. Eu passei 2 anos enclausurado, 2 anos analisando o que eu ia fazer, sendo perseguido implacavelmente. Todo o trabalho que eu vou atrás, chega alguém por trás e me tira. Alguns prefeitos já me convidaram para trabalhar, mas tem medo da reação. Alguns outros órgãos, inclusive desses 2 anos, eu perdi patrimônios, devo o banco e fui ameaçado várias vezes. Mas vou repetir aqui, vai ficar gravado: ninguém faz eu voltar atrás. Eu não tenho medo de ninguém. Eu fui perseguido durante 20 anos e tomei a decisão: vou andar normalmente com a minha família e ninguém vai fazer eu voltar atrás. Ninguém, político nenhum, e não tenho medo de ninguém. Se tiver que morrer, é a vontade de Deus. Essa perseguição que o senhor fala é em relação à sua empresa? O senhor mantém ainda a empresa de construção civil? A minha empresa eu mantenho, mas toda a licitação que eu entro é cancelada, exatamente que é para mim não ganhar. O senhor não tem brigado na justiça por esse direito? Você vai só gastar dinheiro. Gilberto, em relação à política, quando o senhor fez as denúncias, surgiu a informação de que o senhor poderia ser candidato a prefeito nas eleições seguintes, né? E eu acho que até o senhor se filiou a um partido político para disputar a eleição e acabou que o senhor não se candidatou. O que foi que aconteceu, de fato? A eleição que você está falando é no município de Coari. Quando eu saí de lá, eu ia ser candidato ao município de Coari. Isso, foi uma informação que surgiu na época da denúncia. Né? Essa candidatura de Coari já está costurada há muito tempo. Tanto é que eu era filiado ao PROS. Né? O Zé Melo tinha estado comigo porque ele dizia porque Coari sempre está nas páginas de jornais. Coari sempre está nas páginas de jornais. E ele disse: eu vou ajudar você a ser prefeito para você mudar aquela cidade, transformar aquela cidade igual lá no Rio de Janeiro, aquela cidade do petróleo, que é uma cidade maravilhosa. As pessoas aposentadas do exterior estão indo morar para lá. Então ele havia me prometido a me ajudar. Só que quando eu rompi, ele fez totalmente o inverso. Por isso que Coari hoje tem uma família inteira como mandatário da cidade. E o que é isso? É ruim, né? Ou seja, a obra do Pera só foi feita que era uma forma de me aniquilar politicamente. Eu depois me filiei ao partido PTB, e aí o Sabino entregou o partido para o Adail e fiquei feliz da vida que não fui candidato a nada e estou feliz da vida. Mas o senhor ainda tem pretensões políticas ou não? Olha, eu fui convidado já por 2 partidos para ser candidato a governador e estou refletindo, vou analisar. Mas no momento, a primeira coisa, eu tenho que refazer a minha vida profissional, refazer a minha vida financeira e tocar o barco, né? Esse episódio para mim está encerrado. Eu peço que as pessoas me deixem em paz, não me persigam. Tenho certeza que o governador amazonino não vai me perseguir. O amazonino é um pouco diferente, né? Inclusive eu fui proibido até de andar na SUAB e na CEINFRA. Para mim pegar minha certidão de tempo de serviço, a minha esposa teve que secar as pernas para ir nesses 2 órgãos. Vou dar um exemplo: a minha rescisão, eu só recebi da SUAB, se eu não me engano, está com uns 3 meses. Quase 2 anos dependi para receber a minha rescisão. A da CEINFRA me mandaram um valor irrisório, eu devolvi, depositei na conta de volta. Tem uma leitora aqui que está participando também conosco, é a Jaque Melo. Diz: tudo que o senhor Gilberto está falando sobre os municípios é a mais pura verdade. Parabéns pelo que fez. Sou moradora do município de Coari e lá a ponte do Pera foi concluída porque o prefeito anterior ajudou na conclusão, porque a obra já estava quase 100% paga. Parabéns, Gilberto, você me representa, ela diz. Ela diz que Coari continua abandonado, o atual governo só publica o que convém a eles. Triste isso.
Gilberto, então a gente conclui aqui a nossa entrevista lamentando, né, que esses órgãos não tenham feito nada. Além a gente falou do TCE, o Kleber citou aí que o TCE tem uma investigação. Na verdade, essa investigação no TCE estava nas mãos de um procurador não, de um auditor conselheiro, né, que é o Alípio Firmo Filho, e foi desmembrado em 26 processos, cada um para o interior, né? Alguns de acordo com as obras em determinados municípios, não é isso? Então, como tinham 26 municípios denunciados, eles desmembraram em 26 processos. Você acha que isso ajuda ou é uma forma de adiar ainda mais essa investigação? Olha, eu não conheço o procedimento do TCE, né? O TCE sempre, nos cargos que eu assumi, eu sempre procurei aprender com eles, né? Eu sou empresário, já fiz várias obras no interior, Tabatinga, Lábrea, Coari, Nova Olinda, Manicoré, Maués, né? E sempre procurei a parte de engenharia, que é a parte que mais é a mais que eu conheço, eles sempre foram corretos. Essa parte de separar em 26 processos, acho que é para facilitar, até ter uma agilidade, mas não posso afirmar uma coisa com agilidade, porque eles distribuem para que tenha mais engenheiro, para acompanhar, para fiscalizar todinho. Porque se ficar centralizado só num, vai demorar muito tempo para fazer vários relatórios. Então, acho que esses 26 procedimentos é para fazer vários relatórios e depois unificar e compilar os dados com as minhas informações. O Ministério Público Estadual também informou, nós solicitamos a informação a respeito da investigação, ele nos informou 2 semanas atrás, né, que o processo foi desmembrado para vários municípios do interior e ficou na capital, aqui uma promotoria, mas não podiam dar informação porque, segundo ele, está sob sigilo e poderia atrapalhar a investigação. O senhor tem informação sobre o andamento no Ministério Público Federal? No Ministério Público Federal, dia 13 agora de novembro, eu vou prestar depoimento no Ministério Público Federal, né? Então, não sei ainda qual é o assunto, ele chegou um ofício para mim, eu vou depoimento e as informações que eu tiver eu vou passar, não tenho nada a esconder, né? Não precisa dizer, não sou eu que estou dizendo, só aí no município está lá, as obras não estão feitas, estão tentando apagar, nem apagar conseguiram, porque vários municípios tentaram fazer algumas coisas, tá aí. Pegue, não precisa ir longe, vai aqui do lado do Miranduba, ver como é que está, completamente abandonado, né? A cidade, eu vou falar uma obra sobre cidade universitária. O que fizeram com a cidade universitária é criminoso aquilo. Sabiam que não tinham dinheiro. E a pouca minha experiência, eu vou dizer uma coisa para o atual governador amazonino: faça pelo povo. Não precisa só lançar uma obra, se o senhor concluir, escolha as prioridades que interessa à vontade do povo, não interesse dos interesses eleitoreiros dos políticos. O povo está abandonado, governador, o senhor precisa ajudar. A UEA foi uma enganação, a cidade universitária sabia que não tinha dinheiro. Essa história de chinês ia dar dinheiro, tudo é balela. Está lá obras, aquele dinheiro da UEA já poderia ter sido aplicado em outros municípios que estão completamente abandonados, lá para o Alto Juruá, lá para o Alto Solimões. Quanto foi gasto até agora na cidade universitária? O senhor tem esse dado? Não, eu não tenho. No momento eu não tenho. Eu tenho ele guardado, mas eu não tenho. Mas foi um valor vultoso. Ou seja, tem uma estrada linda que liga de Iranduba até o centro universitário. Para quê? Quem que anda lá hoje se está completamente abandonado? Será que é questão? O dinheiro é gestão. Gestão é pública. Gestão você faz como se fosse em casa. E vou falar mais ainda. Eu vou pedir que os nossos empresários, os empresários do distrito, vou dar nome, doutor Ulisses Tapajós, o do Beximol e outros que têm competência, já mostraram competência gerencial nesse estado, que eles entrem na política. É preciso
Essas pessoas, chegou o momento dos empresários, quem dá emprego para a população é empresário, não é político não, o político faz só ficela, o empresário é que dá político, é o distrito industrial que dá. Então esses empresários que têm competência, têm empresa grande, tá aí o do Bechimol dando show na Bemol em todos os lugares, essas pessoas é que é preciso gerir o Estado, com auxílio de, claro, de pessoas, tem políticos bem intencionados, mas infelizmente é que tem intencionado, eles são incorporados pelos outros. Então eu senti isso na pele, No momento que saiu o meu nome na CEINFRA, a minha vida mudou, minha vida virou um inferno. Ou seja, eu era acompanhado 24 horas, eu só deixei meu telefone ser grampeado depois que o Amazônia assumiu. Ok, Gilberto, então a gente agradece aí o senhor ter aceitado o convite do Amazonas Atual para conceder essa entrevista, e a gente agradece também aí a participação do Kleber, e encerramos a nossa entrevista agradecendo a sua participação. Eu agradeço muito a oportunidade e quero deixar uma coisa, quero pedir, me deixe em paz, eu quero trabalhar, cuidar da minha família, não me interessa prejudicar ninguém. Agora isso chega, agora está na mão das autoridades, se não fizerem nada não cabe a mim, quero apenas sustentar minha família e vou me recolher, vou ficar na cidade que eu vou passar minha velhice, que é a cidade de Coari. Lá em Coari eu vou transformar, nós vamos lutar para Coari sair dessa mesmice, né? Coari não pode permanecer nessa forma que está, as pessoas abandonadas, só propaganda. A partir de hoje, Coari vai ter gente que vai cobrar das autoridades a aplicação do dinheiro público. Ok.